Graça e paz, igreja, mais uma EBD em casa, e dessa vez nós vamos trabalhar as duas cartas, ao mesmo tempo, né, as duas cartas de Paulo a Timóteo. Até para a gente fazer uma comparação entre as duas, poder fazer um trabalho mais articulado entre as duas cartas, ok? Nós vamos fazer então no mesmo esquema de tirar 3 lições de todas as duas cartas, não 3 de cada uma, mas 3 desse conjunto das duas cartas, para a gente começar a trabalhar então, para facilitar a leitura, para facilitar a compreensão. São lições que a gente tira e a gente sempre lembra, não são as únicas lições. Muitas lições acontecem quando você pode tirar quando você lê as cartas de Paulo a Timóteo, né? Mas a gente vai pensar, né? 3 liçõezinhas para uma breve reflexão, certo? É importante a gente sempre lembrar que quando a gente for fazer a leitura da carta, a gente entender o contexto de cada uma. E é o que nós vamos mais ou menos tentar mostrar aqui, 3 aspectos de cada uma, para a gente fazer a leitura mais perfeita possível, né? Ou pelo menos com o mínimo, né, de conhecimento prévio da carta. Lembre que a primeira carta ela foi escrita por Paulo quando Paulo estava na Macedônia, enquanto a segunda carta Paulo já estava preso. São 2 momentos distintos da vida de Paulo. Um, quando Paulo estava em viagem, e o outro, quando Paulo estava preso. Preso já pela segunda vez, né? E é importante a gente lembrar assim, que Timóteo era uma pessoa de muita confiança de Paulo. Timóteo é o cara que estava assim, à frente da igreja em Éfeso. Que Éfeso tinha uma influência muito grande da Grécia também, né? A parte mais oriental da chamada Ásia Menor, então, Éfeso tinha essa influência. Existia um conflito de ideias, existia aqueles que eram mais gostavam mais da doutrina epicurista, que trabalhavam muito a questão do prazer e tal, e outros que eram os estoicos. E os estoicos eles tinham um pensamento mais rígido. Então sempre tinha aquela coisinha naquela região assim de que os epicuristas eram mais alegres, porque vislumbravam o prazer, e os estoicos eram os mais tristes, só para fim de curiosidade, né? Porque mais fechados e tal, porque eles não davam esse valor à questão do prazer que a doutrina epicurista, né, de Epicuro, né, pregava na região, ou pelo menos os adeptos de Epicuro, dessa doutrina epicurista, pregavam. Ok? Então, baseado nisso, então, para não haver muita confusão no trabalho de Timóteo, Paulo escreve a primeira carta, inclusive já dizendo assim, Timóteo, faça isso, faça aquilo. A orientação, na verdade, que existe para Timóteo é muito mais em razão dos ministérios. Então, ele fala mais acerca da questão dos ministérios. E a segunda carta, né, Paulo ele já escreve para Timóteo já meio que uma orientação, uma motivação, na verdade, como está escrito ali, uma motivação a Timóteo. Por quê? Porque na segunda carta, Paulo, como já estava preso, então ele tinha aquela noção de que seriam os últimos tempos dele. Então ele precisava motivar Timóteo como pessoa. Então por isso ela é mais pessoal do que em relação à primeira carta. A primeira carta ele orienta Timóteo a como se manifestar, como falar, como conduzir os ministérios, as pessoas, as mulheres, os homens e tal, mas e a segunda carta ela é mais pessoal. Até eu gosto de fazer essa comparação, que a segunda carta de Paulo a Timóteo ela é mais ou menos semelhante ao livro de Deuteronômio, quando Moisés orienta o povo. Moisés já sabia que não ia entrar na Terra Prometida, então o que ele faz? Ele refaz todas as orientações para o povo de Israel, para que o povo, né, trabalhe o seu coração para chegar na Terra Prometida. Então ele dá todas as determinações, ele refaz, ele orienta, por tudo que já tinha sido falado, ele orienta o povo. E a carta de Paulo ela tem uma semelhança em relação a Deuteronômio, porque ele escreve não para um povo, mas ele escreve para Timóteo, que era o seu homem de confiança em Éfeso. Então ele dá as orientações para Timóteo nesse aspecto. Ele meio que quase que testemunha, né? Mas ele faz uma espécie de recapitulação também, né, de todas as coisas, tudo que já foi ensinado, para motivar Timóteo, para dar um impulso para Timóteo, né? E ele trabalha mais a questão pessoal de Timóteo.
Então, veja que interessante esses links, essas orientações a Timóteo, porque ela relembra um pouco o sentimento de Paulo é meio semelhante com o sentimento de Moisés. Paulo sabe que vai morrer, está no fim da vida. Moisés também sabia que ia morrer, estava no fim da vida. E que Paulo não ia ver mais a igreja crescendo, expandindo. E Moisés também não ia ver a terra prometida. Então, tem aquela necessidade do líder, da pessoa que está à frente, do discipulador, né? Chegar no seu discípulo e dizer, ó, faça isso, assim. É como o treinador num time, quando ele vai substituir o jogador. Aí ele pega o jogador que vai substituir, ele chama no canto e começa a dar orientação. Faz isso, faz aquilo e tal. E aí ele entra com tudo e até faz gol, né? Muitas vezes até faz gol. Mas o que acontece em Paulo em relação a Timóteo é mais ou menos isso. Ele tem essa preocupação, né, de deixar Timóteo assim, super aquecido e pronto para enfrentar qualquer batalha. E por isso ele escreve essa segunda carta lá da prisão. Até porque são amigos, ele sente saudade. Vocês vão ver, é assim, ó, é de emocionar você começar a ler a carta e perceber assim, o carinho que Paulo tem por Timóteo, né? E a segunda carta é essa expressão. A segunda carta demonstra bem isso. E assim, ó, eu confesso que lendo eu me emociono, porque você vê que no final da carta é emocionante, porque Paulo, inclusive, diz assim que tem saudade, que precisa de uma visita. Então é aquela coisa do íntimo mesmo, do amigo verdadeiro, né? Vale a pena sentar e ler ela inteira, todas as duas, né? Aliás, toda a Bíblia, mas como nós estamos falando da carta para Timóteo, vale a pena você dar uma lida com esse olhar assim de Paulo orientando o ministério e Paulo orientando o próprio Timóteo, né? Aquela motivação que Paulo dá. Ok? Então a primeira lição vem exatamente do primeiro capítulo de Timóteo, fruto da mensagem cristã. Então, se você ler o primeiro capítulo, a partir do versículo 3, você vai ver as orientações de Paulo já para a igreja como um todo, né? E aí, dessa orientação que Paulo dá, é importante a gente destacar o seguinte. Paulo, vamos destacar todo esse trecho, vamos falar da questão do amor. Paulo fala do amor já no primeiro capítulo, né? Quando ele fala dos frutos, e eu vou ler um trechinho para vocês entenderem onde que nós vamos chegar. Então, assim, lá no versículo 3, começa assim: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Então, Paulo pede para Timóteo permanecer em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem falsas doutrinas, e que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsia em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor. Agora vem. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E é exatamente isso que nós vamos destacar nessa primeira lição. Quando ele fala que o objetivo dessa instrução é o amor, ele está falando dessa carta. Então ele está falando da carta, ele vai falar dos ministérios e tal, mas o objetivo principal é o amor. E o amor que procede do coração puro, boa consciência e fé sincera. Mas é interessante a gente lembrar que a questão do coração puro, ela é trabalhada por Paulo, mas ela foi trabalhada pelo próprio Jesus, né? Quando ele diz lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 8, que ele diz assim que bem-aventurados os de coração puro, porque conhecerão a Deus, porque verão a Deus, porque estarão com Deus, vamos dizer assim, né? Mas nesse sentido, nesse aspecto. Então, quem tem o coração puro, verá a Deus. Quem tem o coração puro, estará com o Senhor. Quem tem o coração puro, estará num momento diferente, num tempo diferente daqueles que, né, não tem nada, que não nutrem nada por ninguém. Quando eu falo em boa consciência, então a boa consciência passa pela ideia de que você precisa se conhecer. A boa consciência é o conhecer-se. Então, quando fala em consciência, por exemplo, do grego, o grego, a ideia de consciência é a ideia socrática mesmo, de conhecer a si próprio,
né? E por que isso? Porque aquele que se conhece, ele vai reconhecer as suas limitações. E aí, reconhecendo as suas limitações, ele tem essa relação de, opa, eu preciso lapidar isso. Opa, eu não posso ser assim. Opa, eu estou errando. Então, é aquele que reconhece erros, aquele que reconhece limitações, né? E aquele que, por causa disso, tende a evoluir, porque daí ele tende a, inclusive pela fé, que é o que nós vamos falar depois, ele tende a ser melhor, né? Isso é a boa consciência. Você começa a trabalhar, como ele está falando para ministérios, ele está falando para lideranças, inclusive, o que vai acontecer? Como é que eu vou trabalhar a consciência? Como é que eu vou trabalhar a consciência dos demais, fazer eles refletirem, se eu não faço isso comigo? Então, a boa consciência vem nesse aspecto de conhecer a si próprio, conhecer a si mesmo, né, para poder enxergar as limitações, enxergar os pecados, os erros e poder corrigir, né? Porque só você se corrigindo, evoluindo, é que você vai poder passar alguma coisa para alguém, né? E a questão da fé sincera passa exatamente por isso, né? Ela se contrapõe àquela coisa da fé morta de Tiago, né? Então você precisa fazer, a sua fé ela tem sentido quando você faz alguma coisa pelo outro. A sua fé ela tem sentido quando você caminha na direção do outro, estende a mão, né? Mas motivado pelo amor verdadeiro, né? Não uma coisa falsária. Porque a gente até diz, né, que o traficante ele age, ele faz coisas boas, mas ele tem interesse, ele tem as segundas intenções dele. Mas ali nós estamos falando do incondicional, né? Então a fé sincera ela passa por isso, pela fé verdadeira, pela fé incondicional, pela fé que vai fazer com que você não negocie os seus princípios, os seus valores, mas tenha convicção, como foi com Daniel, como foi com Abraão, como foi com Davi, né? Davi também tinha uma fé sincera, Davi também tinha boa consciência, nós vimos isso, porque ele erra, mas ele diz, puxa, errei. Lembra, quando a gente estudou Samuel? E o coração puro passa por isso, né? Quando fala em boa consciência, eu acho que Pedro, a primeira carta de Pedro, fala isso lá no capítulo 3, eu não vou me lembrar o versículo, mas ele também fala no conhecer-se, no buscar-se a si, né? Então, veja, só que o amor, Paulo, quando fala da questão do amor, e ele elenca esses três conceitos, ele não desassocia nenhum dos três. Ele trabalha os três juntos. Isso significa o quê? Que eles não podem ser pensados de forma distinta e separada. Eles caminham juntos. Então, se você tem um coração puro, mas vamos dizer assim, como você pode ter um coração puro se você não tem uma boa consciência? Como você acha que pode ter um coração puro se a tua fé não é sincera? E como você acha que a sua fé é sincera, verdadeira, né, se você não tem um coração puro? Então são conceitos que trabalham juntos, não são separáveis, e isso é da onde provém o amor. É esse conjunto, e aí nós estamos falando do amor humano para com o outro, porque lembra, Paulo está falando para Timóteo para trabalhar com a questão das lideranças e com as pessoas em geral. Então, no relacional, o amor de Deus se manifesta dessa forma, nas pessoas, com o coração puro, boa consciência e fé sincera. O amor de Deus se manifesta na vida das pessoas com esses três conceitos, com essas três virtudes, que são associáveis entre si. Elas não são pensadas de formas separadas. Paulo destaca isso ali, exatamente nesse aspecto. Você não pode pensar isso de forma diferente. Então, eu posso até estar sendo um pouco repetitivo, mas é para frisar. O coração puro, a boa consciência e a fé sincera que Paulo fala, ela é junta, ela é unida, ela é pensada igual e no mesmo momento. São inseparáveis quando se fala em amor, né? Exatamente pela relação que nós já fizemos. Não existe coração puro sem a boa consciência. Ou como pensar um coração puro se você não tem a boa consciência, se você não se conhece, ou se você não tem uma fé verdadeira e sincera, né? Então, os conceitos eles são unidos, pensados ao mesmo tempo.
no aparecimento, na comunhão desses três conceitos, é que vem a questão do amor verdadeiro, o amor de Deus no nosso coração, na nossa vida. E é o que vai motivar as pessoas a saírem evangelizando, a fazerem coisas umas para as outras, a então partilhar o pão, dividir, orar juntos, enfim, viver aquilo que Jesus tinha sugerido e determinado para que a gente pudesse ter uma vida com o Senhor. Ok? E aí, vamos caminhando para a segunda lição. A segunda lição ela é bem interessante porque ela fala na questão da necessidade da oração. E aí, quando nós falamos de necessidade da oração, nós estamos puxando lá, tirando desse versículo ali, ó, de Timóteo 2, versículo 1 a 6. Vamos fazer uma rápida leitura para vocês entenderem, para vocês estar conectados aqui no nosso raciocínio. Então, vamos lá. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Então, praticamente, ele está dizendo o seguinte: vamos orar uns pelos outros, né? Então, independente de quem seja. Aí ele continua no 2, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Olha só, e às vezes a gente cai na tentação de xingar a liderança, xingar o prefeito, o governador, de brigar, quando a gente, na verdade, precisa orar. E aí as consequências da oração, e é um trato de Deus ali, é plano de Deus. Porque quando a gente ora pelo governante, a gente está colocando na mão de Deus o nosso governante. E aí Deus age. Como? Aí a gente não sabe, porque daí é o plano de Deus que prevalece. Então, todos que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Porque nós estamos entregando na mão do Senhor, né? Então, veja, esse é o movimento. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, o que nós chegamos, o que a gente pode entender desse pedacinho ali, desse trechinho que foi lido? Primeiro, a oração é necessária, nós precisamos orar por todos os homens. Independente, aí eu já acrescento, independentemente de qualquer coisa, oremos. Vamos orar, vamos colocar na mão do Senhor, vamos contar com o Senhor para que Ele possa agir também na vida dos nossos governantes. Lá ele fala assim, reis, né? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Então veja, vamos orar. Vamos esquecer ideologias, vamos esquecer coisas, porque o nosso papel como cristão é orar, é querer o bem comum. Como é que a gente quer o bem comum? Quando a gente põe o Senhor à frente. E daí o plano de Deus prevalece. Isso é importante. Agora, por que Paulo ele já toca na questão do versículo 5? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Exatamente porque lá em Éfeso tinha a influência da cultura grega. E aí se precisava buscar o entendimento de que existe apenas um Deus e existe apenas um mediador. Né? E também porque existiam os judeus que eram convertidos, mas eles não caíam de cabeça na sua fé, né? A sua fé não era tão sincera assim, então eles ainda tinham que enxergar a questão da circuncisão, tinham que enxergar a questão de determinadas burocracias. Não, o nome correto seria determinadas ritualísticas para se chegar até o Altíssimo, quando na verdade não precisa nada disso. Né? O que o Senhor quer é que nós busquemos Ele através de Jesus. Ele é um caminho simples, é o único mediador. Então essa é a ideia. Então a oração ela é necessária e a oração a partir de um único mediador, que é o próprio Jesus. Que aí ele usa o termo interessante, né? O homem Cristo Jesus. Né? Então, o que a gente precisa entender é exatamente isso, é que a gente não pode
buscar intermediários, e aí nós estamos vivendo num tempo muito perigoso hoje, em que aparecem pessoas assim, fazendo coisas, dizendo, se auto-intitulando, bom, apóstolos, e aí nós já sabemos como é que é o esquema. Mas o importante é que a gente saiba que o milagre vem de Deus e o mediador é Jesus Cristo. Não é o templo, não é a pessoa, não é pastor, não é padre, não é nada disso. É o Senhor Jesus. Okay? Porque às vezes as pessoas vão, porque eu vou no culto na igreja tal, porque o pastor lá é um ungido. Ok, ele é ungido para ele. Não é ele que faz nada. É o Senhor. Então é a fé da pessoa que salva. Mas enfim, não vamos nem entrar nesse desdobramento para não gerar polêmica. Mas o importante é que você saiba que a fé ela é fundamental para que você busque o caminho na direção do Senhor e que existe apenas um mediador. E a oração é necessária. A orientação de Paulo para Timóteo foi nesse sentido, para que ele dissesse aos outros, orem. E a oração que vai também nos fortalecer e é a orientação que Paulo, dando para Timóteo, estende a nós. Oremos por todos, por aqueles que têm liderança, por aqueles que... Porque, veja bem, existia então essa questão do governante mau, existia, do governante perseguidor, existia, mas é a ele que nós precisamos orar também. Porque Deus faz obra, Deus faz milagre. Então é botar na mão do Senhor. E aí, deixa que o Senhor age. Não é a gente, não é o nosso juízo, não é nada disso. Ok? E aí, a terceira lição, que é o comportamento humano dos últimos dias e as recomendações aos cristãos. Aí nós vamos já pular lá para a segunda carta. E já lá no... deixa eu ver, no capítulo 3, que eu vou achar aqui rapidinho na minha Bíblia, para a gente já ir acompanhando. Então, o comportamento humano dos últimos dias já é uma coisa mais escatológica. Então, ele já começa a colocar o perfil do homem, que é o que nós vamos fazer uma análise rápida aqui, breve, o perfil do homem do final dos tempos. Então, vamos fazer a leitura para a gente compreender. Quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está escrevendo ali para uma situação local, e aí a gente lembra que a segunda carta para Timóteo, mas de uma forma muito pessoal, né? O conselho do discípulo, o conselho do discipulador para o discípulo, né? Então já é a preocupação com o seu discípulo, e aí ele fala que Timóteo mantenha-se firme, a ideia geral é essa, até porque a situação não se resolveria naquele tempo. E a tendência, se não se fizer nada, a tendência era piorar. E aí Paulo fala da questão do perfil do homem. E ele diz assim, saiba disso, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. Então veja, como Paulo, ele escrevendo para Timóteo, ele praticamente está narrando o homem da sociedade atual. Né? São estes os que introduzem pelas casas e conquistam as mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Vou encerrar aqui para a gente já dar continuidade ao nosso discernimento. Então veja, o perfil do homem do final dos tempos, o perfil do homem dos últimos dias, como está escrito ali na carta, é exatamente o perfil de muita coisa, de muitas pessoas que a gente enxerga, né, no dia a dia. O comportamento social está meio que partindo para isso. Né? E a gente vê questões
e as pessoas não se importam mais umas com as outras. Aí a gente vê questões relacionadas a aborto, a crimes, a política, a corrupção. Então, na verdade, as pessoas estão necessariamente refletindo aquilo que um dia Paulo falou. Dá a impressão até que Paulo deu um start assim de escatologia, né? Deu um start assim de profecia e narrou para Timóteo como seria, né? Até para ele dizer assim, ó, se os últimos dias foram os seus, cuidado, vai ter homens assim também. Então, mas só que hoje a gente vê com mais frequência, com mais intensidade, né? A gente vê ali falsos profetas, a gente vê, enfim, N coisas que são perfeitas. Então, se Paulo, naquela época, já falou para Timóteo que ele se preparasse porque existiria esse tipo de coisa, significa que ele estava meio que dizendo, ó, te prepara, que vem coisa ruim por aí, mas seja firme, né? Esteja forte ali, para poder encarar e poder permanecer fiel, permanecer caminhando, combatendo o bom combate, né? Essa é uma coisa que Paulo frisava bastante na carta a Timóteo, a questão do bom combate, certo? E aí vem a recomendação, obviamente, depois de tudo que ele fala, vem a recomendação no versículo 14. E aí no 14 ele diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E fica a lição para a gente também. Ora, se a gente conhece a palavra, se a gente conheceu a história de Jesus, se a gente conheceu o sacrifício que foi feito na cruz, por que a gente vai ser diferente? Por que a gente vai escolher então tomar outro rumo? Se um dia a gente conheceu e aprendeu, e agora por que negar? Embora esse é um movimento que necessariamente vai acontecer nesse final de tempo, né? A palavra ela é clara nesse sentido, na questão da apostasia. Eu sempre digo que a apostasia não é uma coisa de ateu, a apostasia é uma coisa de crente, uma coisa é uma ação que acontece na vida do crente, porque é aquele que conhece a palavra, que viveu e de repente ele abandona, e as poucas manifestações, as pequenas manifestações de apostasia já existem, né? Eu sempre digo isso com os meus amigos, com quem, uma roda de conversa, porque quando você pequenas ações, manifestações de apostasia, ela acontece quando você, por exemplo, troca o Deus por um lencinho, troca o poder de Deus por uma vassoura, por um lencinho, por uma almofadinha abençoada. Então você está mudando o foco da sua fé. Você não está mais olhando para Jesus, você está olhando para aquilo que é palpável, né? E a fé é exatamente aquilo que a gente entende que, por não ver e acreditar, é que nós somos bem-aventurados, né? E isso Jesus já disse. Então, o tempo de hoje é o tempo que está acontecendo essas coisas, narrada por Paulo a Timóteo. Então ele preparava Timóteo, dizia assim, ó, você fique firme, você não se desvie daquilo que você aprendeu, porque você sabe de quem aprendeu. Então, quando ele fala de sabe de quem aprendeu, ele está falando do próprio Jesus, né? De você aprendeu do próprio Jesus, que morreu na cruz, que ressuscitou. Então, você não tem que se desviar, você não tem que se deixar levar pelas coisas, pelos prazeres, como ele diz ali, que aconteceria com o homem do final dos tempos, né? Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, né? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí afaste também destes. Então, quer dizer, já existia na época gente assim, mas o homem do final dos tempos, ele é assim também, né? Em geral. Eu sempre gosto de usar esse termo. Nós estamos vivendo hoje a Bíblia em 3D. E é exatamente pelo fato de que nós estamos vendo as coisas acontecerem, né? E eu sempre
falo com as pessoas assim que busquem mais o Senhor. A gente tem que proclamar, a gente não pode perder a oportunidade de tudo isso para que a gente possa então chegar no final da nossa vida, como Paulo chegou no final da vida dele, com essa convicção, né? Com a convicção de que ele combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Então, o que Paulo trabalha na questão de preparar Timóteo, ele também está falando para a gente poder caminhar e chegar no final da nossa vida, e até mesmo, né, se formos abençoados e com a questão da volta de Jesus, de sermos as testemunhas vivas da volta de Jesus, ter a consciência de que a boa consciência, né, de dizer assim, olha, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. É isso. Então ficamos por aqui. Desejo a vocês, então, uma boa semana. A gente se encontra na próxima. E, se Deus quiser, com saúde, Deus abençoe a nossa família, a nossa igreja. Forte abraço e fique com Deus.